Diga comigo, a fé gera milagres. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra, diga comigo, havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Ontem nós falamos sobre o significado de Neemias. O que significa Neemias? Neemias significa Deus tem compaixão, ou aquele que consola, conforta. É isso que o Senhor faz pelo seu povo, pelos seus filhos. Ele tem compaixão, Ele consola, conforta de todas as feridas sofridas. Jerusalém foi consolada com aquela incrível restauração e o nome do Senhor foi glorificado. José foi consolado após um longo ano período e difícil processo de dor na terra em que ele estava. O Senhor o fez prosperar e o curou do passado de aflições. Então leia aqui comigo, repita comigo, diga: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Deus me fez, diga comigo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Deus me fez esquecer todo o sofrimento e Deus me fez prosperar. Isso é lindo, isso é poderoso. Consegue fazer essa declaração para a tua vida? Diga: Deus me fará esquecer todo o sofrimento que já passei. Diga: e eu vou prosperar na terra que tenho sofrido. Por isso que ninguém precisa fugir para lugar nenhum. Não precisa fugir para lugar nenhum. Porque Deus honra, Deus prospera na terra do sofrimento. E isso é glorioso. Deus continua fazendo o que sempre fez. Ele sempre faz de novo quando nós cremos. Diga comigo, Ele sempre faz de novo quando nós cremos. Então, o que precisa acontecer é nós crermos. Você sabe que, como falamos ontem, às vezes a gente pode estar vivendo uma situação caótica, uma situação de humilhações, vergonhosa. Nós não temos essa visão. Você vê que uma das primeiras coisas que Neemias fez, ele chegou de fora, olhou, fez a inspeção, chamou todo mundo e falou assim: olha o caos que nós estamos. Olha a vergonha que nós estamos. Vamos restaurar isso aqui? Vamos mudar essa realidade? Porque se você pensar que durante um século, mais de um século, aquilo estava em ruínas, aquele povo vivendo uma vida miserável, aquele povo sendo roubados, os muros derrubados, como disse ontem, o que significa? Coisas ruins que entram e coisas boas que saem. Ninguém conseguia mudar aquela realidade. Aí chega alguém e desperta. É como a igreja faz com vocês.
vão mudar, vão restaurar. Agora, a gente não muda de braços cruzados. A gente não muda fazendo a mesma coisa. Ou muda? Sim ou não? Não, a gente não muda fazendo a mesma coisa. Não muda agindo da mesma maneira. Então, vamos lutar, vamos mudar, vamos restaurar. A fé depositada no Senhor cura todo tipo de sofrimento e leva a prosperar no mesmo lugar onde só se viu fracassos. Que foi o mesmo lugar. Aonde José só viu fracasso, José prosperou e se tornou cabeça. Aquele povo que estava ali, no tempo de Neemias, vivendo uma vida escassa, miserável, de fracasso, de vergonha, viveram, após toda essa restauração, tempo de prosperidade, tempo de restituições. Mas uma coisa é importante a gente aprender. Olha o que acontece conosco. Tem um celular aí? Todos vocês têm um celular? Então vamos lá. Você pega um celular, como funcionam as coisas com a gente? Deixa eu ler uma coisa antes com você. Preste atenção. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Diga comigo, o Espírito que dá sabedoria. Se muitos acreditassem nisso, buscariam intensamente. O Espírito que dá sabedoria. Diga comigo, inteligência ou entendimento. Entendimento, nós estamos falando de discernimento. Discernimento. O Espírito que, diga comigo, traz conselho. Conselho que você não vai receber de ninguém e de lugar nenhum. Em lugar nenhum. Diga comigo, e poder. Poder para realizar. Força, fortaleza. Diga comigo, o Espírito que dá conhecimento. Se eu mudar a tradução, vai estar inteligência. Inteligência. Inteligência espiritual. E temor do Senhor. Então, só voltar aqui. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, da sua vontade. Lê o resto, por favor. Em toda, repita mais uma vez comigo, diga em toda são coisas distintas. São coisas distintas. A sabedoria e inteligência espiritual. Aí, olha o que precisa acontecer, que muita gente, esse é o grande ponto. Então, por que eu falei do celular? Tem muita gente que tem aqui no seu celular uma agenda, tem muita gente que tem aqui no seu celular um arquivo com dados, informações que você vai arquivando aqui, anotações que você faz, coisas que você acha interessante, que são importantes para você, você arquiva no seu celular. Tem muita informação aqui dentro.
Só que quando você fica somente conectado ao seu celular, simplesmente a ele, a memória dele, você é limitado. Então eu falei na live hoje, pela manhã, que a medida de inteligência que muita gente conheceu até um certo tempo, que é o chamado QI, que é o que usavam para medir o grau de intelectualidade de uma pessoa. Então, a verdade é que QI, a inteligência, a nossa inteligência, é muito semelhante. No nosso meio, existem pessoas, talvez tenha aí uns 5%, não estou falando do nosso meio não, de um modo geral, uns 5% que está acima, nesse coeficiente de medida. 5, tem um QI um pouco mais elevado. E outros 5% abaixo. Ok? Mas o resto é tudo igual. Todos nós somos semelhantes. QI elevado é sinônimo de sucesso? Não. Não é. Sabe a pessoa que diz assim, eu não sou muito inteligente. Eu não tenho uma inteligência muito elevada. Então, porque eu não tenho uma inteligência muito elevada, é sinônimo que, então eu não terei sucesso? Não. Porque está cheio de gente que tem um EQI elevadíssimo e não tem sucesso na vida. Aliás, em área nenhuma da vida. Depois do QI, descobriram que tinha o QE, que é a inteligência emocional. Essa é importante? É. É importante. Porque quando falta inteligência emocional, as pessoas, infelizmente, tomam decisões com base em emoções. E se as suas emoções, se a pessoa não tem realmente um nível de inteligência emocional, equilíbrio emocional, não tem o que a gente chama de fruto do espírito, então, infelizmente, ela não sabe lidar com as emoções dos outros e nem com as suas. Vai faltar autocontrole, vai faltar domínio próprio. É mais ou menos quem estava no início do propósito ontem. Então eu vou fazer uma pergunta a você. Como é que a gente identifica um cara com um nível de inteligência emocional elevadíssima? Olha para Neemias. O cara que sofreu uma pressão daquele tamanho e não cede à pressão, não cede às emoções em nenhum momento, é um cara com um nível de inteligência emocional elevadíssima. Suas emoções permanecem, nada, o tempo todo oração, ação, oração, ação. E aí, qual é o grande diferencial na vida de um homem? O QS, que eu acabei de ler para você. Inteligência espiritual. A inteligência espiritual é mais ou menos assim. Então vamos lá. Tem o celular, não tem? Então, se você usar o seu celular, a sua agenda, o arquivo do seu celular, jogar informações, você vai ter muita coisa aqui dentro, ok? Certo? E se você acessar a internet? É um mundo ilimitado. Informações ilimitadas. Não é assim? Quando você acessa a internet talvez seja uma coisa que nos faz entender um pouco, ter uma dimensão da grandeza de Deus. Por quê?
Você sabe quantas pessoas têm acesso à internet? Quantas pessoas acessam diariamente a internet? Sabe? 5 bilhões de pessoas. Como pode 5 bilhões de pessoas acessar um lugar, todos se falam, todos se conectam, todos, igual nós estamos agora, eu estou aqui com vocês, eu estou na internet, tem ali um grupo de pessoas comigo na internet. Tem um grupo me ouvindo agora. Como existem muitos outros agora acessados a internet em outro grupo. Tem outras pessoas fazendo reunião. Tem pessoas falando de coisas boas, tem pessoas falando de coisas ruins, tem pessoas chorando, tem pessoas sorrindo, tem pessoas comemorando, tem pessoas em luto. Deus, a inteligência espiritual, nos faz ter acesso a uma inteligência infinita. Me dê 2 personagens na Bíblia que o senhor acredita que teve essa inteligência. 2 e provo ela para você. Um deles, Daniel. Por quê? Porque quando os sábios do mundo diziam assim, ninguém pode fazer o que o senhor está pedindo, Daniel pôde. Quando ninguém tinha uma solução, quando chegaram para Daniel e disseram assim, você tem a resposta, a solução que eu preciso? Ele disse, eu não. Mas eu tenho acesso a um Deus que ele tem. E aí ele foi acessar essa inteligência infinita. E quando ele acessou essa inteligência, que coisa linda, né? Olha Daniel 2:20, diz assim, ó, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Diga comigo, a sabedoria e o poder pertencem a Ele. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela, diga comigo, coisas profundas. Mais uma vez, diga essa palavra, revela coisas profundas. Diga comigo, ele tem informações que ninguém tem. E ocultas. Ó, coisas profundas e ocultas, coisas que só ele tem a informação. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Deus dos reis é aquele que revela mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Ó, você conseguiu revelar. Mas aonde ele acessou isso? Quem está entendendo? Estou te contando historinha não, ao invés de você bater papo com o A, com o B, com o C, contar para 2, para 3, ou procurar ajuda em alguém, se você procurar em Deus, Senhor, me dê a direção, me dê a revelação. Me dê, Senhor, o que só o Senhor pode me dar. Eu preciso de visão, de direção, de revelações. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de poder. Olha por onde eu comecei. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Imagina uma pessoa com tudo isso. Então o rei colocou Daniel, diga comigo, num alto cargo.
passou à frente de todo mundo. Cobriu de presentes e designou o governante de toda a terra da província da Babilônia. E o designou governante de toda a província da Babilônia. E o encarregou de todos os sábios da província. Está entendendo o que eu estou tentando te dizer? Ó, diga comigo, QI e QE. Você pode acessar aqui. Aqui. Por mais que o QE, na minha visão, o verdadeiro QE, inteligência emocional, vai vir do Espírito. Mas, se você quer algo a mais, você precisa acessar a inteligência espiritual. Hoje alguém respondeu assim para mim lá, sobre sabedoria. O que o senhor vê sobre sabedoria? Salomão teve sabedoria? Teve. Salomão teve inteligência espiritual? Não. Não teve. Porque Daniel teve revelações que Salomão nunca teve. Por isso que nós precisamos buscar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é uma coisa que precisa ser tratada com seriedade. Buscar essa sabedoria, as revelações de coisas, de informações que nós não temos somente em Deus. Isso nos diferencia. Isso nos diferencia. Eu comecei falando de José. Por que José deu a volta por cima? Porque tinha inteligência espiritual. Depois disse o faraó a José, uma vez que Deus revelou, diga comigo, uma vez que Deus revelou, quem revelou? Todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Porque Deus deu a você. E aí, daí vem a promoção. Daí vem a grandeza. Você terá o comando no meu palácio. E todo o meu povo sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego agora o comando de toda a terra do Egito. Quer dizer, o comando da terra do Egito veio para as mãos de José, que tinha a inteligência de Deus na vida dele, a inteligência espiritual. Então, aonde eu quero chegar? Por isso que nós precisamos buscar essa fonte limitada. Por isso que nós precisamos buscar, quando você acessa, você tem aí sua agenda, você tem aí seu bloco de anotações, você tem aí as coisas que você deixou registrado, mas quando você acessa a internet, então você tem um mundo de informações que você não tinha. Não é assim que acontece? Sim ou não? Então, quando eu acesso a inteligência espiritual, eu tenho um mundo de informações que eu naturalmente não tinha. Que só Deus, o Espírito, isso vem de onde? Do Espírito de Deus, porque, como comecei, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento ou inteligência e temor do Senhor. Não é forte isso? Sim ou não? Então, se você, o que nós precisamos aprender? Buscar isso. Senhor, eu quero inteligência. Espírito Santo, eu quero inteligência espiritual. Eu quero essa inteligência. Eu quero acesso a essa sabedoria. Você vê, o rei disse, né? E Daniel declarou coisas ocultas, mistérios, coisas que ninguém
tem. É aquela famosa frase que nós sempre repetimos. Diga comigo, Deus tem informações que ninguém tem. E quando nós somos capazes de colocar isso em prática, é quando muda tudo. Muda tudo na nossa vida. É quando as coisas que não aconteciam, pode voltar lá. É quando as coisas que não aconteciam passam a acontecer. A fé de José não só transformou a vida dele, mas a nação inteira. Aquele homem, a vida dele foi transformada, ele teve o seu destino curado. Aonde ele chorou, aonde ele foi humilhado, foi aonde ele foi consolado e aonde ele foi prosperado. Aonde ele viveu o tempo de escassez, de escravidão, foi o lugar que ele enriqueceu. Então, a fé dele mudou a nação, mudou o Egito. O Egito foi transformado e se tornou o celeiro do mundo. Todas as nações desciam ao Egito para comprar comida com José. De onde veio essa sabedoria? Às vezes a gente escuta isso e fala assim, mas meu Deus, isso é para mim? A gente começa em medidas menores. A gente começa em medidas menores. E nós vamos escalando isso. Nós vamos ampliando. Em toda a terra, e de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. Porquanto a fome se agregava em toda parte. A forma, diga comigo, diga, a fé transforma o que é decadente em algo triunfal. Quando uma pessoa se levanta dominada pela fé viva, no Deus vivo, o sobrenatural é visto por todos, o impossível acontece. O terror, o medo, não estão no futuro e estão no seu passado. O medo não faz parte do teu futuro. O terror não faz parte do teu futuro. Isso é coisa do passado. A fé gera uma medida de impacto. A fé gera o melhor tempo da nossa vida. A fé gera porção, diga comigo, no mínimo dobrada. A fé gera porções que não conhecemos, a medida de Deus nos surpreende. Quando Deus restaura, é sempre maior e melhor em qualidade e quantidade. Sabia disso ou não? Nenhuma restituição na Bíblia foi na mesma medida. Nenhuma na mesma medida. Nenhuma restituição e nenhuma restauração, quando aprovados, foram na mesma medida. Por isso nós estamos falando, existe biblicamente uma lei de compensação e restauração que supera todas as perdas que tivemos. O novo tempo com Deus é sempre superior a qualquer tempo que nós tenhamos vivido. Tempo de restauração é superior a qualquer tempo já vivido, é incomparável. Quando você olha para as histórias de restauração, e eu vou ler algumas coisas com você, nunca foi na mesma medida, nunca. Por isso que bobo daquele, cego daquele que desiste. Cego daquele que não passa pelo seu tempo de teste ou de provação. Quando Israel saiu da escravidão do Egito, ele saiu com a riqueza do Egito. Deus despojou o Egito e deu a riqueza do Egito ao povo de Israel. A fé de Jó atraiu para a vida dele restituição dobrada. A fé de Jó, diga comigo, atraiu para a vida dele restituição dobrada. A medida de Deus usada na restauração é realmente incomparável. Vamos lá, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Diga comigo, ele deu, o que deu? O dobro de tudo que tinha antes. Foi a mesma medida? Sim ou não? O dobro, tudo que ele tinha foi o dobro. O povo de Deus que
O povo de Deus, a Bíblia diz lá no Gênesis, foi colocado na terra de Gósen. E é como nós hoje, né? Nós somos colocados na terra de Gósen. Terra de Gósen, diga comigo, o lugar fértil e sustentado por Deus. O povo de Deus é tratado de forma diferente. Deus faz distinção entre quem serve e quem não serve. Êxodo 11:7 diz: farei distinção entre o Egito e Israel. O melhor lugar do mundo, mais seguro, abundante, diga comigo, é o esconderijo do Altíssimo. Diga, por quê? Por que é o melhor lugar? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarei. Diga, completa comigo, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É para lá que a gente foge. É para lá que a gente se refugia. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, os teus bens, e eu te sustentarei ali. A fé é um gerador de milagres. Diga comigo, a fé é um gerador de milagres. Nada tem mais impacto que a fé em ação. A fé gera mudanças impossíveis, a fé provoca milagres. A fé em ação, em movimento, cura destinos. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Continua a mesma coisa. Quer dizer, nessa terra, diga comigo, não há miséria. Esse lugar é onde Deus coloca seus filhos, uma terra fértil, frutífera, abundante. Nós somos sustentados e abençoados fortemente na dependência de Deus. É esse o lugar, por isso que nós não tememos absolutamente nada. Nós estamos escondidos, né, no esconderijo do Altíssimo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, diga comigo, não caiu granizo. Não é só não caiu o granizo, não, as pragas não chegaram, o gado não morreu, as trevas não, havia trevas na casa do povo de Deus, quando havia trevas na casa dos egípcios. Diga comigo, Deus é um Deus de restituições, diga de abundância. Ele tira os filhos da vergonha, os seus filhos da vergonha e da humilhação, e Ele leva para esse lugar de segurança, essa terra de Gósen. São inúmeras as escrituras que falam de restituições e restaurações. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Joel 2 diz assim, diga comigo, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, diga eu comerei fartamente, diga e ficareis satisfeitos, diga eu ficarei satisfeito, diga e louvareis o nome do Senhor, diga eu vou louvar o nome do Senhor, diga o meu Deus que procedeu para comigo maravilhosamente, diga o meu povo não será mais envergonhado, diga eu não serei mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e ninguém mais. Diga comigo, diga, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Diga, eu faço parte do povo de Deus. Diga, eu não serei envergonhado para todo sempre. Diga, chega de vergonha, chega de humilhações, chega. Quem crê? Então creia, tome posse. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo e vendê-lo, diga comigo, terá que restituir 5 bois, 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Restituição de 4 e 5 vezes mais. Nunca era na mesma medida.
nunca. Sempre que alguém se apossar de boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem, mas se alguém disser isto, me pertence, as tuas duas partes envolvidas, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Então, no hebraico, juiz significa Deus. Deus é o que determina o resultado final. Dele vêm as nossas vitórias. A restituição nunca era na mesma medida. Fará restituição plena, acrescentará isso a 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. Diga comigo, o Senhor restitui todas as áreas. Diga espiritual, físico, emocional, financeiro, familiar. A Bíblia diz, devolve-me, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. É a restituição. Pedro disse assim a Jesus, eu gosto disso. Senhor, nós tudo deixamos para te seguir. Jesus disse, não há quem tenha deixado tudo por amor a mim e ao Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Neste tempo, neste século e no século futuro, a vida eterna. Quantas vezes mais? A medida da graça é muito maior, porque tudo que eu li é no Velho Testamento. Só que a medida da graça é muito maior. É sempre maior. Tanto que uma colheita pode ser de 30, 60, 100 vezes. O que nós deixamos por amor ao Senhor, nós recebemos 100 vezes. Jesus disse isso a Pedro. Então, acredite nisso. Coloque força no teu propósito. Eu não sei o que você quer de restauração, eu não sei qual é a evolução que você quer para a sua vida. Isaías diz, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e de moradias. Velhas ruínas e alicerces antigos serão restaurados. Sabe aquelas coisas que parece que não tem mais o que fazer? Você será chamado de reparador de muros impossíveis, um restaurador de moradias. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio, diga comigo, que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quem crê? Eu creio. Fique em pé, por gentileza. Isaías 61:7 diz, em lugar da vergonha que você sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em lugar da vergonha, porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção
dupla em sua terra e terá alegria eterna. O ladrão terá que restituir o que roubou. Feche os seus olhos, por gentileza. Segura o teu propósito no seu coração. Deus vai operar restaurações e restituições nunca antes vistas para a glória dele. Não ouça com o ouvido não, ouça com o coração, porque tem que entrar para o teu coração. Deixa eu mostrar uma coisa para você, olha aqui para mim. Você sabe, eu sempre ensino para vocês que isso aqui é uma porta de entrada. Isso aqui é uma porta de entrada. Isso aqui é uma porta de entrada, mas principalmente de saída. Por que que quando nós captamos uma imagem com os olhos, nós processamos ela na mente e temos que bloquear aqui? Por que que a Bíblia diz que você pode praticar um pecado sem praticá-lo literalmente? Porque ele desce para o coração. Quando ele desce para o coração, concebeu o pecado. Quando eu ouço alguma coisa, eu tenho que bloquear aqui. Porque se ele descer, se é ruim e descer para o coração, vai conceber o pecado. Mesmo sem eu ter praticado. Mas ao inverso também é verdadeiro. Quando você ouve algo bom, não ouça com o ouvido, agora já desce para o coração, tem que descer. Porque se descer para o coração, também está consumado. Quer que eu te provo isso? Por que que Abraão, quando Deus pediu Isaac, antes dele oferecer, o Senhor disse: não toque o menino, porque eu sei que agora você teme a mim. E o Novo Testamento fala que ele sacrificou, porque no coração já estava entregue. Você está entendendo? Por isso eu sempre peço para você, cuidado para não ouvir com o ouvido. Porque se você só ouve com os ouvidos, não desce isso para o teu coração, não tem poder. É quando nada acontece. Por isso que a igreja está cheia de pessoas que ouvem só com os ouvidos. Nunca ouve com o coração. Por isso que as coisas não mudam. Não gera poder. Não tem força nisso. Então, desça para o coração. Com os olhos fechados. Deus tem falado que vai operar restaurações e restituições nunca antes vistas, para a glória dele. Mas ele exigirá de nós uma postura de fé também elevada e diferenciada, como não praticamos até hoje também. Por isso que você precisa se levantar e avançar em fé. Nós percebemos uma unção de restauração dobrada, superior nesse propósito. Tem uma unção dobrada aí, tem uma unção maior aí. O portal deste ano é maior. Agarre com fé, força, foco e desfrutará do descomunal, do colossal, do incrível, do surpreendente poder de Deus. É tempo de restauração. A fé viva nos leva para o melhor tempo da nossa vida, cavalgar nos lugares altos. A Bíblia diz em Isaías: então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue
nos altos da terra e se banquetei com uma herança de Jacó seu pai. O Senhor é o Senhor quem fala. Deus quer que você cavalgue nos lugares altos, Deus quer te levar para os lugares altos, Deus quer fazer na tua vida coisas grandes. O Salmo 31 diz: o meu futuro está nas tuas mãos, livra-me dos meus inimigos, daqueles que me perseguem. Deus, coloca o teu futuro nas mãos do Senhor. Tudo se dobra diante do poder de Deus, tudo. O Senhor diz que os seus inimigos, tudo que se colocou como inimigo na sua vida, está se dobrando diante de você. Ele falou isso ontem. Não vai permanecer, não vai prevalecer. Nesse instante, qualquer coisa que é contra você, Deus está tornando favorável a você. José disse: vocês bem que planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Tudo aquilo que veio para o seu mal, Deus vai transformar em bem. A Bíblia diz: os caminhos, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com Ele. Os seus inimigos não vão querer guerra mais com você. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Deus vai transformar toda e qualquer maldição em bênção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Ele, quem impedirá? É o que Ele diz a você. Tudo que você não entendeu até hoje, você vai entender e vai fazer sentido. Se levante na fé, se levante na fé, se levante no Espírito. Viu? Pense, aquele algo difícil, ruim, você que todo o tempo aí vem te oprimindo, criando coisas, sentimentos ruins, não. Como Deus disse ontem, dê risada disso, porque vai fazer todo o sentido para a glória do Senhor. O que era contra você vai se tornar a seu favor. A pior coisa na tua vida vai se tornar melhor. A maior batalha, a maior vitória que você já teve. A Bíblia diz: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. O teu futuro é de paz, viu? Os joelhos fracos vão ser fortalecidos, os caídos e abatidos vão se levantar. O Senhor está dando boas notícias para você. Não tem mais, seus traumas se tornarão em testemunhos, suas feridas se tornarão seu ministério, tragédias em história de superação, em grandes testemunhos, vão dizer sobre você grandes coisas. Fez o Senhor por essa pessoa, acredite nisso, tome posse. Em nome do Senhor Jesus, toma posse da palavra. Diga: Senhor, eu creio, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia diz: esqueça das coisas passadas. Hoje o Senhor está dando a você boa nova, fazendo coisas novas. Será um ano incrível para a sua vida. Para você, surpreendentemente, será diferente de tudo que você viveu. A Bíblia diz que os justos vão florescer como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Deus está falando isso para você desde ontem. Deus está falando, acredite, aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Você vai florescer, viu? Independente da tua idade, a Bíblia diz: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Creia, tome posse. Em nome do Senhor Jesus, creia nisso. Diga: Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Deus vai fazer coisas grandes. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que Ele plantou. Então quer dizer que mesmo que você pareça que não está crescendo, você será como o cedro do Líbano. Ele cresce, o seu crescimento é pequeno.
ele cresce 5 centímetros em 3 anos para cima, mas para baixo ele está criando raízes, para baixo ele está crescendo, e ele vai se tornar uma árvore grande de 40 metros de altura. Acredite, você vai crescer como o cedro do Líbano. Significa um crescimento seguro, significa, apesar de lento, um crescimento constante. Deus vai fazer coisas grandes. Declara agora: é tempo de restauração, é tempo de viver coisas novas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, eu profetizo, eu vou viver a restituição, no mínimo é o dobro. Deus vai fazer coisas incríveis, Deus vai fazer coisas poderosas, Deus vai restaurar, Deus vai mover céus e terras em teu favor, coisas poderosas. Peça a Deus: eu quero, Senhor, eu quero dessa inteligência espiritual, eu quero, Senhor, dessa conexão com o Senhor. Eu quero, meu Deus, eu quero, Senhor, enxergar coisas que eu não enxergo. Eu quero, meu Deus, essa visão. Eu quero essas revelações. Eu quero, Senhor, porque é tempo na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, você vai crescer muito, acredite. Você vai crescer muito. Creia nisso e pode declarar: eu vou crescer muito, viu? Eu vou crescer muito. Você vai crescer muito, tanto que será impossível não ver o teu crescimento, será impossível não ver o teu avanço, será uma bênção cada vez maior para o reino. Você será um instrumento poderoso para o reino na vida de pessoas. Deus vai fazer coisas grandes. Há um grande progresso na sua jornada, há um grande progresso e glória na tua jornada. Confia, descansa, continue fazendo fielmente, constantemente o que vem fazendo, porque Deus diz que chegou a hora do teu crescimento, chegou a hora do teu progresso, chegou a hora de você crescer e aparecer para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso, creia nisso, creia nisso, creia, profetiza, chegou a minha hora, chegou o meu tempo da minha restauração, de restituições maiores, chegou o tempo de restituições maiores, de um crescimento maior, chegou o tempo, creia, diga: do jeito que está não vai ficar. Do jeito que está não vai ficar. Do jeito que está. Entra lá, Senhor. Entra na empresa, entra nos negócios. Entra na casa, entra na família. Entra no casamento, entra, Senhor. E faça as mudanças. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. É tempo de restauração, é tempo de restituição. Diga, creia, Ele está, nada vai ficar do mesmo jeito, 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 nada. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Diga: o Espírito que dá sabedoria. Diga: Espírito, me dê sabedoria. Diga: entendimento. Diga: Espírito, me dê entendimento. O Espírito que traz conselho. Diga: Espírito Santo, eu preciso dos teus conselhos e poder. Diga: o Espírito que dá conhecimento. Diga: inteligência. Diga: Espírito Santo, eu preciso dessa inteligência, desse conhecimento espiritual. Diga: dê a mim. Eu preciso, eu anseio, eu quero, eu busco. Diga aí: do temor do Senhor. Diga: eu quero o temor do Senhor.
na minha vida. Por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, da sua vontade, e de toda sabedoria e inteligência espiritual. Levante as suas mãos e o seu projeto. Derrame sobre eles, Senhor. Eu oro como nos Colossenses. Encha eles do conhecimento da sua vontade, de toda sabedoria e de inteligência espiritual. José, cheio dessa inteligência, transformou o Egito no celeiro do mundo. Daniel, cheio dessa inteligência, trouxe revelações que nenhum sábio da Babilônia pôde trazer, e se tornou governador da Babilônia. O Senhor tem informações que ninguém tem, Senhor. Dê a nós essa inteligência, essa sabedoria. Restaura a vida do teu povo, Senhor. Que eles vivam um tempo que eles nunca viveram. Que as restituições, Senhor, nunca como nós lemos hoje, elas nunca foram na mesma medida. O dobro, 4 vezes mais, 5 vezes mais, e assim por diante. Como o Senhor disse a Pedro, não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Restitua, Senhor, para viverem uma vida que nunca viveram, um tempo que nunca viveram. Que a maior luta seja a maior vitória. Que esses piores momentos se transformem nos melhores momentos. Que seja, Senhor, grandes testemunhos saiam daqui. Que a história dela seja inspiradora. Que o testemunho dela inspire pessoas, levante pessoas, fortaleça pessoas, ajude a transformar pessoas. Eu abençoo esses homens e essas mulheres. E eu declaro, Senhor, cada dia, cada clamor, cada oração é uma pedra que é colocada nesse muro de restauração. E nesses 52 dias, que essa unção dobrada de restaurações, dobrada de restituições, seja derramada sobre a vida de todos. É o que eu profetizo sobre os que estão no templo, os que me acompanham nesse momento, pela transmissão. Eu abençoo a todos, visita a todos, e que todos sejam poderosamente abençoados. Tenha um dia poderoso, uma semana poderosa, incrível, de grandes avanços, crescimento, realizações, progresso. Em nome de Jesus, diga, nós cremos e tomamos posse, em nome do Senhor Jesus. Diga, é tempo de restauração, de restituições. Diga, os melhores dias da minha vida estão por vir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.